Bem-vindos a mais um Café com São José, uma iniciativa do podcast Trivium. Neste episódio contamos com o Padre Tiago Fonseca, a quem agradecemos muito ter aceito o nosso convite. E já agora, o Padre Tiago não nos tem que pedir desculpa a nós é que estamos muito agradecidos. O Padre Tiago vai-nos falar sobre a dimensão da justiça a partir da vida de São José e como ela é tão importante para vivermos melhor o sacramento da confissão. Esperemos que gostem. Olá, sou o Padre Tiago Fonseca e é com muita alegria que também partilho convosco algumas reflexões a partir de São José. O Vasco e o Bernardo desafiaram-me já há alguns meses, é também com alguma vergonha que só agora correspondo a este pedido que me fizeram e peço desculpa por isso. Olhem, vocês, Bernardo e Vasco, fizeram este desafio, eu fui pensando o que é que poderia vir a falar sobre São José e, entretanto, com o tempo a passar, muitos outros padres foram também falando sobre diversas dimensões da vida de São José e eu pensei, olha, e agora o que é que eu vou falar? E foi então que me lembrei daquela piada típica do pregador que tinha muito jeito para falar sobre a confissão e que em todas as missas, invariavelmente, ia parar ao tema da confissão. Ora, o tema deste ano é São José. São José era carpinteiro, logo ele fazia confessionários. Vamos falar da confissão. Eu pensei, é exatamente isto que eu vou fazer. Vou falar sobre a confissão. E, na verdade, importa lembrar que São José era um homem justo. Diz-nos o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus que José, esposo de Maria, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Esta condição de homem justo é um termo que era usado no Antigo Testamento para se referir aos santos. Era a forma de apresentar aquelas pessoas que buscavam em tudo a vontade de Deus. São Tomás de Aquino há de dizer que a justiça é dar a cada um o que lhe é devido e, nesse sentido também, dar a Deus tudo aquilo que lhe pertence. Assim, o pecado é uma injustiça e é uma falta de amor que seria devido a Deus, que seria devido aos outros e que seria devido a si mesmo. O pecado é uma injustiça. Bem, e ninguém gosta de injustiças. Ninguém deveria, então, gostar de pecados. Só que o problema é que o nosso coração é inclinado à concupiscência. Esta inclinação para a asneira que vem pela tentação, pela sedução do mal, do demónio que nos quer afastar de Deus. E nós caímos nestes pecados porque eles surgem como coisas aparentemente boas numa primeira instância e depois, puf, caímos que nem uns patinhos. Mas então, voltemos a São José. Ele era um homem justo. Embora nele houvesse esta inclinação para o pecado, ele era um homem justo porque se esforçava por em tudo buscar a vontade de Deus. E a santidade, a justiça, pede este esforço pessoal, pede esta luta interior pela correspondência à vontade de Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, em todas as dimensões da vida. E há aqui alguns episódios da vida de São José que nos mostram isso mesmo. Veja-se, por exemplo, quando ele soube que Maria estava à espera de bebê. Ele podia ter ido tirar satisfações cheio de raiva, mas primeiro ia meditando tudo aquilo no seu íntimo e depois acolheu o sonho e a vontade de Deus que o anjo lhe transmitiu e confiou. Veja-se ainda quando, por exemplo, o menino Jesus nasceu e José foi avisado em sonhos do perigo que eles corriam e da necessidade de fugir com Maria, com o menino Jesus para o Egito. José podia ter dito, cheio de preguiça, olha, eu já fiz da minha parte, já acompanhei Maria e o bebê até aqui, agora isto é lá com eles. Mas não, José correspondeu continuando a cuidar como custódio do menino e de Maria, sua esposa. Veja-se ainda quando Maria e José perderam o menino Jesus no templo.
José podia ter culpado Maria da irresponsabilidade. Como é que tu perdeste o nosso miúdo? Como é que tu foste tão inconsciente? Mas não, ele não entrou nessa discussão com Maria, mas os dois pacientemente foram à procura de Jesus. Em todos estes momentos nós vemos então que José se esforça por corresponder com amor ao que as circunstâncias pedem. E isso faz-nos pensar que se calhar nós, cada um de nós hoje, precisa olhar mais para São José como um modelo da justiça, como um modelo de santidade. Mas, e importa sublinhar isto, a justiça ou a santidade de São José não são apenas uma conquista do seu esforço. Há uma graça de Deus que o precede e que o envolve. Com São José, nós vemos que essa graça torna-o também o escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus e que lhe dará o nome de Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados, porque ele nos vem reconciliar com Deus. E por isso torna-se tão pertinente falar do sacramento da reconciliação, porque aí experimentamos nós o perdão dos pecados, a salvação dos pecados. É preciso reconhecermos que somos um povo de pecadores, que nós somos aqueles que Jesus vem salvar dos pecados. Mas é difícil fazermos esse exame de consciência. É difícil e nós temos algumas dificuldades com o sacramento da confissão. Antes de mais, nós temos tendência para nos desculpar e para pôr as culpas nos outros. Aí lembramos logo da história de Adão e Eva e de como Adão e Eva, depois do primeiro pecado, depois daquele pecado original, começam por culpar o outro. Adão diz que a culpa foi da mulher, Eva diz que a culpa foi da serpente e cada um vai passando as culpas. Nós às vezes também temos esta tentação de passar culpas. Depois, uma segunda dificuldade é a de acharmos que se disfarçarmos a nossa asneira, ninguém vai reparar. E então tentamos limpar as coisas, tentamos apanhar os cacos do chão para que ninguém veja que nós partimos aquele copo e que as coisas passem assim incólumes. Esta é uma tentação que nós temos, uma tentação de mentira. Uma terceira tentação é a tentação de desvalorizar os nossos pecados e começar a usar o diminutivo, a dizer que são pecadinhos. Também não foi assim tão grave, dizemos às vezes. Eu já tive até, com graça, quem dissesse, Sr. Padre, foi uma ganzazinha. Ou então foi uma mentirinha, ou foi só uma falta de uma missazinha. E de repente tudo se torna um diminutivo, tudo se torna uma coisa pequenininha. Com o que isso tem de perigoso, antes de mais, por desconsiderarmos o efeito que esse pecado tem em nós e na nossa relação com Deus. Depois, uma quarta tentação é de resolver as coisas primeiro por nós. Bem, temos aquele pecado, mas eu vou esforçar por lutar primeiro contra aquele pecado, ultrapassar aquele pecado e só depois vou ter com o padre à confissão e dizer-lhe que tive aquele pecado, mas que já ultrapassei aquilo. Como se nós pudéssemos resolver tudo por nós. Não, a confissão é precisamente esse sinal, essa graça de Deus que nos perdoa e que nos ajuda na luta contra o pecado no presente. Não é contra o pecado do passado, contra os pecados que estamos a querer vencer agora. Outra tentação é de não querer pensar nos nossos pecados e de calar a consciência. Às vezes até pensando, bem, isto é perdido por um, perdido por mil, deixem-me cá agora gozar isto, depois mais tarde vou-me confessar e vamos adiando. Pois São José, nisto, também para nós um modelo, porque ele tem a consciência bem formada. E nós não podemos querer viver como animais e calar a nossa consciência, ou deformá-la. Mas corremos esse risco se tantas vezes a vamos silenciando e a vamos domesticando com mais uns copos ou com mais outros efeitos sedativos que nos tornam passivos. Não. Com São José nós queremos uma consciência bem formada. Acontece que às vezes temos dificuldade com a confissão porque não sabemos bem o que dizer. E se é essa a nossa situação, então é bom pedir ajuda ao Padre e reconhecer quais é que foram as nossas faltas de amor a Deus, as nossas faltas de amor aos outros e as nossas faltas de amor próprio. É bom procurar um exame de consciência na internet ou em alguma igreja
e ver as obras de misericórdia ou os mandamentos como um fio condutor que nos ajudam a rezar a nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros. Mas sempre sem esquecer que a confissão não é uma checklist de mandamentos. Mas os mandamentos são uma consequência, ou viver os mandamentos é uma consequência da nossa relação amorosa, de amizade com Cristo. Depois, outra dificuldade é quando nós achamos que os nossos pecados foram de tal modo graves que não têm perdão. Isso às vezes vem a uma grande tentação de escrúpulo. Se achamos que estamos em pecado mortal porque cometemos um pecado que ter a matéria grave, com plena advertência, com pleno consentimento. Mas tantas vezes, na verdade, os nossos pecados mais ou menos graves serão ainda mais ocasião para experimentarmos a misericórdia de Deus, o seu amor. E quem muito é perdoado, muito é amado. Não nos deixemos enganar e lembremos que o único pecado que não tem perdão é aquele pecado contra o Espírito Santo pelo qual nós não deixamos Deus perdoar-nos. E é preciso deixar Deus ser Deus. É preciso deixar que Deus nos perdoe. É preciso, então, não cair no desespero. E mesmo que seja sempre a mesma coisa, e às vezes nós repetimos os nossos pecados muitas e muitas vezes, confiemos que Deus nos pode sempre perdoar e que não se cansa de nos perdoar. Depois às vezes vem outra dificuldade que é ter medo de desiludir o padre ou de incomodar o padre. Nós não nos esqueçamos que a maior alegria de um padre é poder ser padre e poder, em nome de Jesus, perdoar-nos os nossos pecados. Foi essa a missão que os padres, foi essa a missão que a Igreja recebeu de Jesus. Todos aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Pois então, demos esta alegria também ao Padre e lembremos que o pecado, não há pecado nenhum que não tenha perdão e que o sacramento da reconciliação ou da confissão é também o sacramento da alegria. Aquela alegria que experimenta o pai quando o filho pródigo regressa à casa. É essa alegria que nós podemos dar também a um padre quando nos confessamos e que nós experimentamos também. E não tenhamos medo de desiludir o padre. Os padres já ouviram tantos pecados de tanta gente. E os padres também são pecadores, por isso também eles precisam se confessar, também nós precisamos nos confessar a outros padres. Não vamos ficar desapontados ou desiludidos com os pecados, seja o que for. E finalmente, a última tentação é pensar, se o padre vai contar a alguém. O padre não pode contar a ninguém. O segredo de confissão é absolutamente sigiloso. Não podemos contar a ninguém. Há até um filme giro de Hitchcock que conta isso mesmo. Como um padre, no meio de tanta pressão e no meio de um julgamento em tribunal em que ele era acusado injustamente de ter matado uma pessoa, o padre ainda assim não quebra o sigilo, não quebra o segredo da confissão. Bom, eu não posso contar o resto do filme, não seria spoiler, mas vale a pena, vão ver o filme, chama-se Eu Confesso. Um filme extraordinário que mostra isso mesmo, como este segredo de confissão é mesmo para nós padres cumprirmos e não podemos dizer nem à polícia, nem aos pais, nem a ninguém. Bom, por tudo isto, nós precisamos de contar com a ajuda de São José para podermos ultrapassar todas estas dificuldades com a confissão. E como é que deve ser a nossa confissão? Olhem, deve ser concisa, isso não demorar 3 horas a confessar, embora às vezes seja preciso essas confissões de rapotage. É preciso que seja uma confissão completa. E se for preciso, levem um papel para escrever os vossos pecados, para poder dizê-los ao padre sem se esquecerem. Às vezes ficamos nervosos ali no momento da confissão e esquecemos. Bem, então levem um papel. Eu, quando era mais novo, levava sempre os meus pecados sempre escritos num papel. E depois queimava até esse papel no final da confissão. Hoje em dia, muitas vezes levo os meus pecados escritos no telemóvel para não me esquecer. Escrevam também, se quiserem. E depois que seja uma confissão clara e concreta. Não sejam vagos, mas sejam muito precisos. Olhem, faltei à missa 3 vezes. Bem, então digamos, faltamos à missa 3 vezes. Não digamos apenas faltei à missa vagamente. Não. Dizer essas vezes em que faltamos. Tudo isto terá uma ótima experiência para descobrirmos como São José, homem justo,
nos ajudará a ser mais justos também. Peçamos a sua ajuda e certamente que com São José vamos poder corresponder ainda mais a este desejo que Deus tem para nós, que sejamos justos, que sejamos santos também. Obrigado e peço desculpa mais uma vez por ter demorado tanto e por agora fazer esta conversa tão longa também. Um abraço e coragem se ainda estiverem a ouvir para agora ir ter com um padre e confessar-se também.